Decreto 7.508 de 2011, ele traz como temática a regionalização do SUS. Então, ele vai dispor sobre a organização regionalizada da saúde e a hierarquização dos serviços de saúde. O decreto 7.508, ele vai regulamentar a Lei Orgânica 8.080/90, ele vai trazer a organização do SUS, planejamento de saúde e articulação federativa. Para que a gente consiga adentrar, de fato, nesse decreto 7.508, alguns conceitos básicos a gente vai traçar aqui agora para que a gente consiga entender, de fato, como essa organização do SUS se dá, como é que esses serviços de saúde se organizam em regiões, né? Então, a gente vai aprender alguns conceitos. O primeiro dele, região de saúde. O que seriam regiões de saúde? É um espaço geográfico contínuo, constituído por agrupamentos de municípios limítrofes e municípios que fazem divisa, né? Delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução das ações e serviços de saúde. Então, aqui eu tenho um exemplo, né? Eu tenho um mapa da Paraíba, com suas regiões de saúde delimitadas. Você vê que os municípios fazem divisão com os outros. E para que a gente divida as regiões de saúde, a gente sempre leva em consideração os aspectos epidemiológicos. Nesse mapa nós temos 16 regiões de saúde da Paraíba, para a pactuação de 2016 a 2019. E como municípios Então, nós temos, por exemplo, o mapa da Paraíba, com 16 regiões de saúde, e 3 macro-regionais com os municípios sede, João Pessoa, Campina Grande e Patos. Nós temos o Contrato Organizativo da Ação Pública de Saúde, COAP, que é um instrumento da gestão compartilhada que assegurará o acesso universal e igualitário do usuário às ações e serviços de saúde. Então, é um contrato, né, em que os 3 gestores assinam, pactuam e se responsabilizam pelas ações e serviços do SUS. Para a gente lembrar quem são esses entes federativos que estão assinando esse documento: governo federal, estadual e municipal, né, representados por comissões. Então, a gente vai lembrar da Comissão Intergestores Tripartite, Bipartite, e agora a gente vai incluir dentro desse decreto a Comissão Intergestores Regional, porque se eu estou falando de uma região de saúde, por exemplo, eu vou começar a pactuar dentro dessa Comissão Intergestores Regional. E a gente tem que lembrar que as pactuações são sempre ascendentes, né? Elas começam pactuadas entre municípios e estados e depois em nível federal, principalmente para alta complexidade. As portas de entrada das redes de atenção. Então, a gente tem que imaginar que o Sistema Único de Saúde, ele tem níveis de complexidade, que vai de atenção básica, média e alta complexidade. E dentro desses níveis, dentro desse serviço, dessas redes de serviços, dentro do Sistema Único de Saúde, existem as portas de entrada desse serviço. Por onde é que o usuário pode começar a usufruir do Sistema Único de Saúde? Quais são os serviços que servem como porta de entrada, que eu posso começar a usufruir? Então, são eles: a atenção básica, a atenção de urgências e emergência, por exemplo, SAMU e UPA, a atenção psicossocial, por exemplo, os CAPs, né, que são os Centros de Atenção Psicossocial, existem várias modalidades,
E existem também os serviços especiais de acesso aberto. Por exemplo, o CEREST, Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. Então, são 4 portas de entradas dentro da rede de serviço. E existe só essa rede de serviço? Não, a rede de serviço do SUS ela é bem maior, mas as portas de entrada para o usuário são essas 4 portas. Comissão Intergestores, né? É a instância de pactuação consensual entre os entes federativos, governo federal, estadual e municipal, para definir regras de gestão compartilhada. Então, é dentro dessas comissões em que se faz essas pactuações, né? Esses acordos de serviços. Então, as comissões intergestores, eles vão pactuar as regras de continuidade do acesso às ações e serviços de saúde na respectiva área de atuação. Então, se nós estamos pactuando dentro de uma regional de saúde, a gente está trabalhando com a comissão intergestores regional. Se eu estou pactuando entre os meus municípios uma macro-regional, eu estou compactuando com a comissão intergestora bipartida. Eu tenho municípios e o Estado como gerenciador dessa pactuação. E quando eu chego a pactuar entre os estados, em nível federal, eu chego com a comissão intergestora tripartite, né, no âmbito da União vinculado ao Ministério da Saúde. Eu tenho também os mapas de saúde, né, que é uma descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e das ações de serviços de saúde ofertado pelo SUS e pela iniciativa privada em caráter complementar, considerando a capacidade instalada, existente e os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema. Então, o mapa de saúde, além de trazer os serviços, ele traz toda a área geográfica e todas as necessidades dessa população. E ele também é pactuado em nível de comissões intergestores. Redes de atenção à saúde, né? Então, nós já percebemos que o sistema único de saúde, ele é dividido em níveis de complexidade, que vai da atenção básica até a atenção terciária. Essa atenção quaternária, eu vou deixar para falar com vocês em outro momento. Então, vamos focar aqui a atenção básica para serviços básicos, atenção secundária para serviços de média complexidade, como, por exemplo, exames laboratoriais, ultrassonografias, e atenção terciária para hospitais de grande porte, como, por exemplo, o Hospital de Trauma aqui em João Pessoa. Então, esses 3 níveis de complexidade, eles envolvem a promoção, a prevenção, o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação do indivíduo. Por isso que a gente conceitua que as redes de atenção, elas buscam a integralidade da assistência, atender o indivíduo de forma completa. Protocolo clínico e diretriz terapêutica. O que seria isso? É um documento, certo? Esse documento ele vai ter quais são os critérios para um diagnóstico, né, de uma doença. Uma vez diagnosticada essa doença, qual o tratamento preconizado? Quais são os medicamentos, quais são os produtos apropriados, quais são as posologias. Então, por exemplo, um protocolo atual é o protocolo de manejo do novo coronavírus, né? Por exemplo, dentro da atenção básica, e ele pode trazer também um fluxograma. Né? Um fluxograma, ele ajuda muito no manejo clínico, né? Ele identifica sinais e sintomas de risco e ele vai mudando a conduta do profissional de saúde. Então, o Ministério da Saúde, ele sempre traz esses protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas diante de uma patologia. Então, o profissional de saúde, ele não depende única e exclusivamente dele quais são os protocolos que ele vai seguir, uma vez que o protocolo já é definido pelo próprio Ministério da Saúde. Um exemplo simples, uma assistência pré-natal. Existem vários protocolos de assistência pré-natal, dependendo de uma patologia.
Se durante o pré-natal eu identifico uma infecção urinária, então eu já vou ter um protocolo pronto de sinais e sintomas dessa infecção urinária, o que conceitua essa infecção urinária e qual a diretriz terapêutica, qual a medicação indicada para essa gestante. Eu vou lá, abro meu protocolo do Ministério da Saúde, vou prescrever o cuidado, prescrever a medicação de acordo com essas diretrizes terapêuticas. A organização do SUS. Então, nós vimos bem, de maneira muito específica, a Lei 8.080, então a gente já tem uma visão geral de como é organizado esse SUS, a gente já sabe que ele é regionalizado, a gente já sabe que existe uma hierarquia nos serviços, né, por onde eu devo começar a utilizar esse serviço de saúde. Mas aí esse decreto, ele traz para a gente a conceituação das regiões de saúde, que nós já vimos, e dentro dessas regiões de saúde, quais são os critérios mínimos? O que é que eu tenho que ter dentro de uma região? Então, eu fui lá no mapa, marquei minha primeira região de saúde. O que é que eu tenho que ter disponível nessa primeira região de saúde? Então, eu tenho que ter, no mínimo, atenção primária, né? Unidade básica de saúde ou saúde da família. Eu tenho que ter urgência e emergência. Eu tenho que ter atenção psicossocial, serviços para atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada hospitalar e vigilância em saúde. Lembrando, vigilância em saúde, epidemiológica, vigilância sanitária, né? Então, são requisitos mínimos para eu dizer assim, eu tenho uma dentro de uma regional de saúde. Aí aqui eu tenho um exemplo, porque a assistência à saúde, ela pode ter temas, né? O que é isso? Por exemplo, a Rede Cegonha, ela é voltada para atendimento de assistência pré-natal. Então, aqui é um desenho, aqui, por exemplo, é um exemplo de um fluxo de atendimento para a gestação. Então, tem as unidades básicas de saúde servindo como primeiro atendimento de atenção básica, né? Eu tenho casas de gestante, eu tenho centro de parto normal, e eu posso avançar numa alta complexidade. Então, eu posso ter uma maternidade de risco para que essa usuária, para que essa gestante possa ser atendida de maneira integral, completa. Esse aqui é um exemplo de uma rede de atenção com um atendimento específico para a gestante, por exemplo. Esse próximo, eu tenho também um outro exemplo, um ponto de atenção na rede a pessoas com doenças crônicas, né? Por exemplo, uma hipertensão. Então, eu tenho a unidade básica de saúde como centro norteador e outros serviços ao redor desse paciente com essa doença crônica que possa servir de maneira de atendimento integral para esse usuário. O planejamento. O planejamento de saúde, ele ocorre de forma integrada e ascendente. Integrada porque a gente lembra que ele é conversado entre os gestores, ele integra os gestores, ele junta esses gestores. É ascendente porque começa de baixo para cima, eu começo a planejar no meu município, depois dentro das regiões de saúde com outros municípios, com o meu estado, e se houver a necessidade entre os outros estados. É bom lembrar que os conselhos de saúde sempre são ouvidos, né, dentro desse nível ascendente, do município, estado e governo federal. Nesse planejamento, esses gestores elaboram os mapas de saúde com a identificação das necessidades da população, né? Então, dentro desse mapa de saúde, quais são as necessidades? O que é que eu levo em consideração? Ele diz logo em seguida. Identificação de critérios demográficos, epidemiológicos, socioeconômicos, culturais e coberturas de serviços, entre outros. Então, é um mapa do meu estado, dividido em regiões, e cada região eu tenho que entender a necessidade daquela região, para que, posteriormente, eu inclua os serviços de saúde que, de fato, serão utilizados. E ele sempre leva em consideração esse planejamento, a regionalização, né, trabalhando com regiões de saúde, macro, micro-regionais, e a hierarquização dessa assistência, né, lembrando sempre das portas de entrada preferenciais para o serviço. Como é que se dá essa assistência? Então, nós já vimos que a assistência é entender como é dividido esse sistema de saúde, entender que eu tenho as regiões de saúde, que cada região tem os requisitos mínimos, e adentrando nesses serviços de saúde,
eu tenho, né, e ainda mais com esse decreto, ele define o quê? A Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde, a gente chama de RENASSES, ou seja, uma lista, um documento que vai me dizer todos os serviços disponíveis no Sistema Único de Saúde. E um outro documento que eu tenho também à disposição dos usuários e dos gestores é o RENAME, Relação Nacional de Medicamentos. Então, existe uma lista oficial do Ministério da Saúde me trazendo quais são os medicamentos que o Ministério da Saúde fornece em nível municipal, estadual e governo federal também. Dentro do RENAME, a gente também trabalha com os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas, certo? Aquele que eu falei anteriormente. Aí aqui é mais um exemplo, né, dessas redes de serviço e como o Sistema Único de Saúde pode se apresentar ao usuário. Então, tem os níveis de média, os níveis de atenção básica, média e alta complexidade. Então, na imagem eu percebo que eu tenho uma unidade de saúde da família, eu tenho uma central de regulação de SAMU, eu tenho o próprio SAMU, eu tenho a UPA, tenho unidades hospitalares de alta complexidade, onde eu vou encontrar unidades de terapia intensiva para pacientes críticos. Então, a gente tem que entender que esses serviços dispostos dentro do sistema de saúde, eles conversam, né? Eu preciso ter uma referencialização, eu tenho que ter um encaminhamento do usuário de um serviço para o outro. É lógico que eu tenho que respeitar as portas de entrada, atenção básica, urgência e emergência, mas uma vez adentrando no serviço, nessa rede de serviços, o usuário ele vai ser encaminhado, referencializado. Então, um paciente que é atendido pelo SAMU, é levado para a UPA, ele é estabilizado nas primeiras horas, se faz um diagnóstico, se percebe se percebe a necessidade de um atendimento de maior complexidade, ele vai ser encaminhado para um hospital de alta complexidade. Então, existe essa comunicação entre as redes de serviço de saúde. Por isso que a gente fala que é muito importante a articulação interfederativa, né, das comissões intergestoras, bipartida, bipartida e as regionais. Se elas assinaram, né, um compromisso, então essa pactuação e essa comunicação entre os serviços ela é válida também.